Aqui vai uma verdade incômoda. Mais de 60% dos compradores de carro usado descobrem problemas ocultos só depois de assinar o recibo. E uma parte deles gasta entre R$ 8.000 e R$ 15.000 em reparos nos primeiros 12 meses. Estudos de mercado mostram que boa parte desses prejuízos poderia ser evitada se o comprador soubesse exatamente o que olhar na hora da vistoria, ao invés de confiar apenas no papo do vendedor ou em visual de carro brilhoso. Hoje, você vai ver 11 pontos cruciais que mecânicos experientes e vistoriadores profissionais usam para separar carros bons de bombas relógio, mas que quase nenhum vendedor tem interesse em te explicar com detalhes. Vamos passo a passo, desde a funilaria até a parte documental, mostrando o que observar, como identificar sinais de problema e quanto cada descuido pode custar em reparos, para você economizar facilmente mais de R$ 10.000 fugindo de carros ruins. E fica até o final, porque o item número 11 é justamente o mais ignorado pela maioria dos compradores, mas é ele que revela em segundos se aquele carro dos sonhos pode virar um rombo de R$ 15.000 na sua conta em menos de um ano. Vamos começar pelo ponto que denuncia na hora se o carro já tomou pancada forte: a lataria. Antes de entrar nessas 11 verificações que podem salvar seu bolso, se inscreve no canal, deixa o like neste vídeo e ativa o sininho, porque aqui a ideia é simples. O que vendedor não vai te contar, a gente mostra em detalhes, sem dó nem filtro. 1. Lataria, alinhamento de peças e histórico de batida. A maioria das pessoas olha só se o carro tá brilhoso e se não tem amassado grande. Passa a mão rapidinho e pronto, acha que tá bom. Mas aqui tá o que elas não sabem. O perigo tá justamente nos reparos bem feitos demais, quando o carro já foi batido forte e voltou lindo, mas com estrutura comprometida. Isso resulta em problemas graves de alinhamento, carro puxando para um lado, desgaste irregular de pneus, dificuldade de revenda e, em caso de nova batida, risco estrutural muito maior, sem falar no prejuízo fácil de R$ 8.000 a R$ 12.000 para corrigir funilaria estrutural e suspensão depois. O que você deve fazer em vez disso é olhar o carro de longe, na lateral, em linha reta, observando o reflexo da pintura. Qualquer ondulação ou brilho diferente entre portas e paralamas indica massa e repintura pesada. Verifique folgas entre portas, capô e porta-malas. Folga desalinhada, mais larga de um lado que do outro, denuncia reparo ou peça mal montada. Embaixo da borracha das portas e do cofre do motor, procure sinais de tinta em excesso e névoa de pintura. Isso vai economizar facilmente mais de R$ 8.000, evitando carro com colisão estrutural disfarçada, que depois começa a dar dor de cabeça sem parar. 2. Pintura, repintura e sinais de funilaria barata. A maioria dos compradores até percebe diferença de cor em painel ou porta, mas pensa, só uma pinturinha de nada, e segue o jogo. Mas aqui está o que elas não sabem. Repintura mal feita, com massa grossa e sem preparo de base, descasca e aparece ferrugem em pouco tempo. E corrigir isso de forma decente pode passar fácil de R$ 4.000 em um carro médio. Isso resulta em pintura queimada em poucos anos, desvalorização pesada na revenda e dor de cabeça de ficar retocando pedaço por pedaço. O que você deve fazer em vez disso é olhar o carro à luz do dia, nunca só em garagem escura. Observar diferença de tom entre peças, principalmente capô, teto, porta e paralama. Incline o corpo e veja reflexo. Se um painel tem casca de laranja diferente do outro, é repintura. Observe borrachas e frisos com excesso de tinta, sinal de pintura rápida e sem desmontar. Se possível, use medidor de espessura de pintura, que revela onde tem massa demais. Se um ponto está com espessura muito maior que o resto do carro, ali teve reparo grande. Isso vai prevenir gasto de R$ 3.000 a R$ 6.000 com repinturas completas no médio prazo, além de evitar carro que vai perder valor mais rápido que deveria. 3. Chassi, longarinas e sinais de estrutura mexida. As pessoas nunca olham embaixo do carro, nem pensam em verificar longarinas e pontos de fixação de suspensão. Mas aqui está a verdade incômoda.
Carro que tomou pancada forte de frente ou traseira e teve longarina puxada em bancada nunca volta 100% ao que era. E isso derruba a segurança e valor de revenda de forma brutal. Isso resulta em carro que nunca alinha perfeitamente, volante torto, pneus com desgaste bizarro, rangidos na carroceria, além de desvalorização de R$ 10.000 ou mais na hora de vender, quando alguém descobre histórico de batida forte. O que você deve fazer é ajoelhar e olhar por baixo na frente, na altura do para-choque, tentando enxergar longarinas. Procure amassados estranhos, soldas recentes, partes com tinta diferente do resto ou marcas de puxamento. Abra o capô e observe as pontas das longarinas, perto dos parafusos de amortecedor e painel frontal. Se tiver dobras estranhas ou solda, já acende alerta. No porta-malas, levante o carpete e veja a região da calha, atrás dos bancos e no assoalho. Amassados e solda ali indicam pancada traseira forte. Isso vai economizar um rombo potencial de R$ 10 a R$ 15.000, fugindo de carro com estrutura comprometida, que muitas vezes anda normal, mas vira pesadelo depois. 4. Motor frio, fumaça, ruídos e vazamentos. A maioria das pessoas olha o motor apenas por cima, vê se está limpinho e pronto, acha que está ótimo. Mas aqui está o que elas não sabem. Motor muito limpo, brilhando demais, pode estar escondendo vazamento, e vendedor esperto manda lavar motor justamente para tirar sujeira de óleo e dificultar diagnóstico. Isso resulta em você só descobrir vazamento de junta, retentor, tampa de válvula e até de cabeçote depois de alguns dias de uso, gastando fácil entre R$ 2 e R$ 8.000 dependendo da gravidade. O que você deve fazer é sempre pedir para ver o carro com motor frio, nada de chegar e já estar ligado. Motor frio mostra melhor dificuldade de partida, barulhos e fumaceira inicial. Peça para dar partida e observe. Demora a pegar? Faz barulho metálico forte tipo tec-tec prolongado? Saem nuvens de fumaça azulada no começo? Isso indica desgaste de anéis, válvulas ou comando. Deixe o motor ligado em marcha lenta alguns minutos, depois acelere um pouco e observe o escape. Fumaça azul constante é consumo de óleo. Fumaça branca espessa por muito tempo pode indicar queima de água, possivelmente junta de cabeçote. Olhe embaixo do carro buscando gotas ou sinais de óleo e fluido de arrefecimento. Isso vai prevenir facilmente um prejuízo de R$ 5 a R$ 15.000 em retífica e reparos pesados de motor logo depois da compra. 5. Câmbio manual ou automático. Ruídos, trancos e patinação. A pessoa dá só uma voltinha rápida, engata 2 ou 3 marchas e acha que está tudo bem. Mas aqui está o que elas não sabem. Câmbio, seja manual ou automático, costuma ser um dos componentes mais caros do carro, e defeito nele transforma carro barato em negócio desastroso. Isso resulta em retífica de câmbio manual custando R$ 3 a R$ 6.000 e de automático passando facilmente de R$ 10.000, fora o tempo sem carro. O que você deve fazer é, no manual, com carro desligado, engatar todas as marchas e sentir se entram lisas, sem arranhar. Durante o teste de direção, perceber se marcha pula sozinha, se há assobio em determinadas marchas ou dificuldade de engate com motor ligado. No automático, teste todas as posições. Veja se ao sair de P para D ou R, há trancos fortes ou demora exagerada para engatar. Em rodagem, observe se há patinação. Motor sobe giro, mas velocidade demora a acompanhar, típico de câmbio escorregando. Sinta também se nas trocas existe tranco brusco ou patada constante. Isso não é normal. Isso vai economizar facilmente R$ 10.000 em um câmbio automático bomba que você poderia ter detectado com poucos minutos de teste bem feito. 6. Suspensão, ruídos em buracos e alinhamento em reta. A maioria das pessoas só percebe problema de suspensão quando algo bate muito forte ou quando o pneu gasta torto demais, ou seja, quando já passou da hora. Mas aqui está o que elas não sabem. Suspensão cansada e desalinhada é um dos melhores indicadores de que o carro teve vida dura, andou em buraco, bateu em guia, foi mal cuidado. Isso resulta em necessidade de trocar amortecedores, bandejas, pivôs, buchas e terminais. Fácil de passar de R$ 2.500 a R$ 5.000 em um carro médio. O que você deve fazer é
Durante o teste, faça questão de passar em paralelepípedo, lombadas e pequenos buracos devagar, ouvindo com atenção. Barulhos de toque-toque, nheque-nheque e estalos são sinais de componentes gastos. Em pista reta, solte o volante levemente por alguns segundos, em velocidade baixa. Se o carro puxa nitidamente para um lado ou o volante não fica reto, é possível que haja desalinhamento ou até problema estrutural de suspensão. Observe ainda se o carro afunda demais na frente ao frear, balança muito depois da lombada ou fica sambando na estrada. Tudo indica amortecedor cansado. Isso vai prevenir gastos de 3 a 5 mil reais logo de cara e principalmente te ajuda a identificar carro que apanhou muito de buraco e guia. 7. Pneus, desgaste regular e idade do jogo. Os compradores olham o pneu rapidinho e se vê meia vida acha que tá bom, sem pensar no que o desgaste conta sobre o carro. Mas aqui está o que elas não sabem. Pneu é um raio-x da suspensão, alinhamento e até do estilo de condução do antigo dono. Isso resulta em você apenas trocar o jogo por 2 mil reais, achando que resolveu, mas manter todo o problema de alinhamento, cambagem e amortecedores ruins que comeram esse pneu errado. O que você deve fazer é olhar o desgaste em toda a largura do pneu. Se está mais gasto por dentro ou por fora, indica cambagem errada ou suspensão empenada. Se está dente de serra nos blocos da banda de rodagem, tem problema de amortecedor ou alinhamento. Confere também a data do pneu. Na lateral, existe um código de 4 dígitos, por exemplo, 4221, significa semana 42 do ano 2021. Pneu com mais de 5 anos já está duro e perde aderência, mesmo com sulco. Se o carro vem com pneu muito velho, você já deve contar com gasto de 2 a 3 mil reais em jogo novo. Isso vai te ajudar a negociar melhor o preço ou simplesmente escapar de carro mal cuidado, economizando dinheiro e evitando o risco de rodar com pneu seco e perigoso. 8. Interior, pedais, volante e marcador de quilometragem. A pessoa se apaixona por banco bonitinho e multimídia, mas não usa interior como pista para descobrir se a quilometragem é real. Mas aqui está o que elas não sabem. Desgaste de volante, pedais e bancos não mente. Quando o KM está muito baixo no painel, mas tudo ali dentro parece cansado, é sinal forte de adulteração ou uso muito severo. Isso resulta em pagar preço de carro pouco rodado, num carro que na prática já viveu bem mais, o que significa mais chances de problemas de motor, suspensão e elétrica, aumentando bastante o risco de gastos de 5 a 10 mil reais em poucos anos. O que você deve fazer é comparar quilometragem do painel com aspecto físico. Carro com 30 mil quilômetros não pode ter volante totalmente liso, pedais escorregadios, banco do motorista afundado e botões com letras apagadas. Veja também se há diferença de desgaste entre banco do motorista e passageiro, costuras estouradas, teto encardido demais. E repare em cheiro de umidade forte, pode indicar infiltração e carro que pega água, o que é um problema sério de corrosão e elétrica. Isso vai te proteger de cair em golpe clássico de KM baixinho adulterado, que pode custar muitos milhares de reais em reparos antecipados que você não estava esperando. 9. Parte elétrica, luzes de painel e funcionamento dos sistemas. A maioria das pessoas da partida vê se não há luz de óleo e injeção acesas, mexe um pouco na multimídia e acha que está tudo certo. Mas aqui está o que elas não sabem. Muita gambiarra elétrica é feita em carro usado para esconder defeito, desligando luz de injeção, ABS, airbag no painel ou puxando alimentação errada para som e acessórios. Isso resulta em pane elétrica intermitente, bateria descarregando do nada, módulos queimando e contas facilmente na casa de R$ 1.500 a R$ 4.000 reais em chicote e módulos. O que você deve fazer é, antes de ligar o motor, virar a chave na posição de contato e ver se todas as luzes de advertência acendem, óleo, injeção, ABS, airbag, etc. E depois apagam somente após o motor pegar. Se alguma luz nunca acende, é sinal que pode ter sido desligada para esconder erro. Teste também todos os vidros elétricos, travas, retrovisores, ar-condicionado, desembaçador traseiro
limpadores e farões, inclusive auto e milha se tiver. Qualquer sistema que não funciona é custo para você depois. Isso vai te ajudar a evitar carro cheio de gambiarra elétrica, que muitas vezes viram um buraco negro de dinheiro difícil de resolver, facilmente chegando a 3 ou 4 mil reais em reparos. 10. Documentação, multas, recall e histórico de manutenção. A maioria dos compradores confere só se o documento está no nome do vendedor e se não a multa em aberto. E acabou. Mas aqui está o que elas não sabem. Documento limpo não garante que carro não tenha passagem por leilão, sinistro de grande monta, restrição judicial ou recalls importantes não realizados. Isso resulta em você colocar dinheiro num carro que pode não conseguir transferir, ter valor de revenda muito menor ou que carrega risco de segurança, porque recall de freio, airbag ou direção não foi feito. O que você deve fazer é checar o histórico completo pelo número do chassi e da placa em serviços de consulta veicular e sites oficiais, verificando se o carro já foi registrado como perda total, leilão, sinistro ou se há bloqueio judicial. Verifique também se existem recalls pendentes para aquele modelo no site da montadora e se há comprovantes de que foram realizados. Peça o máximo de notas fiscais de manutenção possível. Revisões periódicas com carimbo de concessionária ou oficina de confiança mostram que o dono cuidava do carro. Isso vai prevenir que você jogue fora 5 mil a 10 mil reais de valorização futura comprando carro marcado que ninguém quer depois. E, principalmente, diminui a chance de pegar veículo inseguro ou travado em questão jurídica. 11. Avaliação profissional em oficina ou vistoria especializada. E agora vem o ponto que a maioria ignora para economizar e acaba perdendo muito mais depois. A maioria das pessoas vê o carro, dá uma volta, gosta e fecha negócio sem levar o carro para uma vistoria completa em oficina ou empresa especializada. Mas aqui está o que elas não sabem. Um laudo bem feito enxerga detalhes que olho de leigo não pega nunca. Medida de espessura de pintura, teste de compressão, leitura de scanner, alinhamento de chassis e muito mais. Isso resulta em você assumir risco de carro que parece ótimo na superfície, mas esconde motor fraco, câmbio cansado, chassi mexido ou eletrônica problemática. Tudo isso com potencial de virar conta de 10 mil a 15 mil reais bem rápido. O que você deve fazer é, antes de fechar negócio, combine com o vendedor de levar o carro numa oficina de confiança ou numa empresa de vistoria cautelar. O custo desse serviço gira em torno de 200 a 400 reais, mas o que ele economiza em dor de cabeça e prejuízo não tem comparação. Peça que faça um scanner completo, medição de compressão em motores suspeitos, verificação de alinhamento de chassis e conferência detalhada de funilaria. Se o vendedor não aceita levar para a vistoria, isso por si só já é um sinal gigante para você cair fora. Esse passo final vai prevenir os piores cenários possíveis e é de longe o melhor investimento para evitar comprar uma bomba. Recapitulação e encerramento. Então, na hora de comprar um carro usado, foque nessas 11 coisas: funilaria e alinhamento de peças, qualidade da pintura e sinais de repintura, estrutura de chassi e longarina, saúde do motor, câmbio funcionando liso, suspensão sem batidas esquisitas, pneus contando a história do carro, interior combinando com a quilometragem, elétrica sem gambiarra, documentação e histórico bem claros e a cereja do bolo, vistoria profissional antes de assinar qualquer papel. Se você seguir esse checklist com calma, pode evitar facilmente prejuízos de 10 a 15 mil reais em carros aparentemente bonitos e aumentar muito as chances de achar aquele usado honesto que vai te entregar anos de uso sem virar um buraco de dinheiro. Deixa nos comentários quantos desses 11 pontos você já costumava olhar antes de ver este vídeo e quais você nunca tinha parado para pensar. Sem julgamentos aqui, quase todo mundo já comprou carro na emoção e se arrependeu depois. Se esse conteúdo te ajudou a se sentir muito mais preparado para encarar a compra de um usado, deixa o like, inscreve-se no canal, manda esse vídeo para o amigo ou parente que está procurando o carro agora e ativa o sininho para não perder os próximos. No próximo vídeo, a ideia é mostrar os 7 sinais silenciosos de que o dono anterior maltratou o carro, mesmo que ele pareça top de linha nas fotos do anúncio.